É pra copiar? Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui hoje no Aulão Euclute, aqui no auditório do Sicredi. E aqui a gente está trazendo para vocês em primeira mão, ao vivo, as aulas que aconteceram aqui no auditório, né? Então, hoje a gente tá aqui com a professora. Professora Natália, professora de Química. Exatamente. E a gente vai ter um pouquinho sobre a química do Enem. Então, professora Natália, nos conte um pouquinho sobre quais são tu acha que vai ser os principais tópicos que geralmente caem mais ou menos no Enem? Então, com certeza, no Enem vai cair sobre ligações químicas, porque é um assunto que geralmente é bastante abordado em qualquer vestibular. Então, ligação iônica, ligação covalente, a ligação metálica, é certo que isso aí vai cair. E outro tópico que eu venho acompanhando durante as outras provas é sobre separação de mistura, que com certeza é importante saber os nomes das separações e os processos dessas separações de misturas. É certo que vai ter alguma questão de um desses dois tópicos. Em química, geralmente, treme a base. Bah, quando fala em química, eu, pelo menos, sempre tremia. Mas, tipo, é sempre bom pensar que, geralmente, as questões do Enem não vão... Principalmente da área de natureza, elas não vão estar divididinhas, né? Como a gente vê nas outras... Se bem que humanas também não divide muito, mas... Então, eu não sei se dá para dizer essa dica, não tô bem certo disso, mas acho que geralmente as questões de biologia também se misturam com de química, né? Porque acho que é questão de parte de bioquímica, de celular, né? E que dicas tu teria assim pro pessoal que vai prestar agora o Enem nesse final de semana? Que dicas que poderiam dar uma salvada assim para eles lembrar na hora? Então, com certeza, assim como ela se mistura com a biologia, ela se mistura com a física também. Então, uma das dicas que eu daria é sobre a mudança de estado físico da matéria. Como que o sólido se transforma em líquido? Como que o líquido se transforma em gasoso? É importante saber o nome desses processos. Então, a dica que eu dou é estudem esses processos. E outra coisa que eu gosto de dar dica sempre é sobre as ligações químicas. Lembrar que as ligações iônicas, elas acontecem entre ametais e metais. As ligações covalentes, elas acontecem entre ametais e ametais. E as ligações metálicas, elas vão ocorrer entre dois metais, ou seja, um metal e um outro metal. E assim, essa diquinha assim, que eu gosto de dar para os alunos. Porque com certeza um desses dois tópicos também vai cair. Pois é. Essas dicas sempre são bom, apesar de que o ideal é a gente ir sempre com tudo na mente. Mas não adianta, né? O Enem é uma prova muito maçante, é muito conteúdo pra gente saber naquelas horinhas ali. E eu acho que como todo mundo aqui, como todos os professores, a gente já foi aluno uma vez, né? Então, todo mundo já fez essa prova, que é uma maratona, que é o Enem. E eu gostaria de saber um pouquinho como que foi a vez que tu fez o Enem. Conta um pouquinho pra gente. Então, quando eu fiz o Enem, foi desesperador. Eu saí de lá tonta durante a prova, eu me senti mal, porque eram questões enormes, difíceis de interpretar. A gente fica com aquela sensação de que, nossa, não estudei tudo, ou tá caindo coisa que eu não sei. Então, foi bem difícil, mas não foi a pior coisa do mundo. Eu não morri, eu tô aqui, consegui passar por ela, consegui a aprovação, e deu tudo certo. O negócio é não ficar muito apavorado, não ficar ansioso, porque no final, às vezes aquela questão que a gente acha que errou, a gente acaba acertando. Então, foi uma experiência difícil, mas ao mesmo tempo que me trouxe um bom retorno. Pois é. E vale a pena, né? A vida na universidade eu sei que é difícil, mas, pô, acho que traz muitas boas coisas, né? Enfim, pessoas, conhecimento, oportunidades. E acho que é isso, pessoal. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, que você acha pertinente falar sobre química no Enem. Eu quero acrescentar e quero dizer para o pessoal que vão com calma, não se atrasem, levem todas as coisas que pede lá nas instruções e que vai dar certo. E se não der, vai dar certo depois. Em algum momento vai dar certo. Então eu desejo boa sorte para vocês. Então, prosseguindo aqui para falar um pouquinho sobre a química no Enem, né? Então, agora a gente vai falar com a professora. Alex. Então, professor Alex, o que tu acha, na tua opinião, na tua experiência também como educadora aqui de química, o que tu acha que vai cair assim no Enem? O que tu acha que o pessoal precisa se atentar na hora de realizar a prova?
Então, pessoal, as questões de química orgânica e bioquímica, que foi o que a gente estudou aí durante o período das aulas, elas são bem diversas dentro da prova. Então, pode cair questões desde cadeia carbônica, funções orgânicas, isomeria, reações orgânicas. Então, a minha dica é estudem o máximo que vocês conseguirem dessas coisas, tá? Se o tempo tiver reduzido, foca na questão das cadeias carbônicas, como que elas se apresentam, e também as funções orgânicas, as diferenças entre elas, tá? Então, funções orgânicas oxigenadas, nitrogenadas, os aletos, tá? Então, se o tempo tiver reduzido, se vocês tiverem um tempinho a mais, dão uma revisada em todo o material, que vai ser bem importante, já que no último Enem a gente teve aí um maior número de questões focadas na química orgânica. Assim, eu sei que eu já tenho alguns aninhos que eu saí do ensino médio, não tantos, mas química orgânica foi minha paixão, porque pela nomenclatura ali eu sempre me guiava muito direitinho. Eu acho que também a nomenclatura é uma boa. E também porque eu acho que os hidrocarbonetos, né? Acho que eu não falei errado. Eu acho que a coisa que a gente mais convive, querendo ou não, da química é que tá tudo em volta, né? Carbono, enfim, tá na nossa pele, tá em tudo, né? E não sei, o que tu acha? Se as pessoas, agora que as pessoas já estão na reta final, não tem muito mais tempo para estudar, já deveriam ter estudado, mas enfim. O que tu acha que eles poderiam, assim, pegar alguns pontos, umas dicas, para que eles consigam se lembrar na hora da prova ali, para pelo menos conseguir acertar algumas questõezinhas a mais ali em química? Então, é se atentar principalmente, pessoal, ali em questão das cadeias carbônicas, os prefixos, os infixos e os sufixos, tá? Os prefixos, eles vão sempre indicar o número de carbonos que a nossa cadeia principal ela vai ter, tá? Então, é bem importante. O infixo, né, que é o que vem no meio da nomenclatura, ela vai estar se referindo ao tipo de ligação, que pode ser uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla ou duas duplas. E o sufixo, ele vai indicar qual o grupo funcional que está presente na nossa cadeia. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma cadeia terminada em ol, quer dizer que a gente vai ter uma função química álcool presente. Tá? Então, é bem importante. Outra questão que eu até falo bastante nas aulas quando a gente está estudando as reações orgânicas é com relação às reações de oxirredução. E aí, um macetezinho que ajuda bastante é o SOPA. Né? Quer dizer o quê? Né? O S sofre, o O, oxidação, o P perde elétrons e o A aumenta o NOx. Então, quer dizer que os elementos químicos, né, os átomos que sofrem oxidação, eles vão perder elétrons e aumentar o NOx. Em contrapartida, aqueles que vão sofrer o processo de redução é ao contrário. Né? Então, ao contrário daqueles que sofrem a oxidação. Tá, pô, dicas super bom. Eu sempre me lembro das aulas. Claro que eu achei isso mais biologia, mas entra em química. Do N. Chopes, assim, que é. Eu sempre me lembrava dos elementos químicos lá do corpo humano. E, como eu já tinha falado para Natália, como foi tua experiência fazendo esse baita desse vestibular cansativo, né? Que maçante, que é o Enem? Quando você fez o Enem, conta quando foi, como que foi, enfim. Então, eu fiz vestibular já faz um tempinho, né? Foi em 2013, 2014, por aí, tá? Entre 2013 e 2014. E eu sempre fui estudante de escola pública. Então, eu sempre estudei em escola ou do município e do estado. E durante muitos períodos eu não tinha o professor de determinada área. Então, quando eu estava no meu período de fazer o vestibular, de fazer o Enem, eu tinha bastante medo, porque é uma prova importante, não é uma prova que decide a nossa vida, porque a gente tem outras oportunidades, né? Mas é uma prova importante. E eu tinha o sonho de fazer a universidade como uma das únicas pessoas da família a fazer, né? Já que nenhum outro familiar, irmão, tinha feito. Então, na época, eu participei como aluna de um projeto também voluntário de preparação para o Enem.
né? E é isso que me motiva hoje a ser professora na ONG também, né? Já fui professora voluntária em outro projeto, mas é o que me motiva hoje a ser professora. Porque participar como estudante desse projeto me ajudou muito e me proporcionou alcançar o meu sonho, né? Em 2014, 2015, né, entre 2013 e 2015, não me lembro exatamente o ano, já que faz bastante tempo, de entrar na faculdade, né? Eu sempre tive o sonho de ser professora e por meio, né, da participação nesse projeto voluntário de preparação para o Enem, eu consegui alcançar o meu sonho, né? E hoje eu sou professora de Química, eu sou mestre em Ciências e doutoranda em Educação em Ciências. Então, o quanto, né, esse projeto ele tem a capacidade de transformar a vida das pessoas, né? E na época que eu fiz a prova, né, que eu fiz o Enem, que eu fiz vestibular, foi um momento muito tenso e não tem como não ser, né, pessoal? É um momento que, na maioria das vezes, vocês estão finalizando o ensino médio, né, ou que é um momento que é muito importante, que vocês querem muito entrar na universidade. Mas é importante tentar controlar essa ansiedade, tá? Então, utilizar mecanismos para controlar a ansiedade e no dia que antecede as provas, né, procurar relaxar, procurar descansar, né, ir bem descansado para o dia da prova, não esquecer esses documentos e materiais importantes, né, e fazer com tranquilidade, porque na pior das hipóteses, se não der certo, no ano seguinte vocês têm outra possibilidade. É para vocês verem o quão é importante o trabalho da ONG, né? Ele impacta diretamente na vida dos alunos. Eu também já tive a experiência de estar na ONG, no online, mas por um aninho eu dei aula na ONG no online. E, enfim, muito obrigado pela sua contribuição aqui. Acho que os alunos aqui vão aproveitar muito essa sua aula que deu brevemente aqui pra gente. E, pessoal, não se esqueçam de curtir aí, ativar o sininho, se inscrever. E a gente vê nesses próximos vídeos aí. Então tá, muito obrigado e até a próxima, pessoal.